Mas aqui no, mas aqui no nosso estudo é aula 13, porque nós aglutinamos algumas aulas de maneira que a gente pudesse fazer um remanejamento aqui para dar tempo de fazer o estudo nosso dentro do tempo que foi projetado. Então, hoje a gente vai estudar, então, a aula 15 no livro, 13 para nós, e é uma continuação a respeito da vida espírita. Semana passada nós estudamos Vida Espírita 1 e hoje nós vamos estudar Vida Espírita 2. Nós vamos ter a parte A, com o tema Lembranças da Existência Corpórea. Nós vamos já em seguida abordar. Mas antes, eu perguntaria se todos estão com a água para fluidificação, o seu copinho. Quem não pegou, se desejar fazê-lo, dá tempo, pega o copinho, deixa do lado. Quem quiser deixar uma garrafa, a Lê está toda exibida aí, hein, Alê? Já mostrou logo? Já, estou preparada com garrafa já. Não, a minha é de 2 litros. Fica para a família toda, para a semana toda. Então, daí já pode pegar, deixa direitinho para a gente, para ela ser fluidificada, né? Quem puder, na hora que eu fizer a prece agora, ou então depois, durante a aula, antes de terminar, pode fazer uma imposição de mãos. Eu vou mostrar como que é. Ó, então, tá aqui o copo, tá? Aí você pode pegar assim, ó, faz a imposição de mãos e pensa que da sua mão está saindo fluidos vivificantes, fluidos curativos, pedindo ao mentor do seu lar para que transforme em alimentos medicamentosos, tá? Isso vai favorecer essa fluidificação da água em alimentos de harmonia do corpo físico. Quem viu o filme Nosso Lar deve se lembrar que o André Luiz, depois que foi lá na casa onde ele morava, ele fez a fluidificação de uma jarra de água que estava na cabeceira da cama do marido atual da mulher dele, na encarnação. E ele tomou aquela água e no dia seguinte ele estava completamente restabelecido. Então, é claro que merece, depende também do merecimento, mas vocês vejam que isso é uma realidade, ok? Vamos fazer uma prece então, fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz e muita luz. Rogando ao mentor amigo de nossos lares a fluidificação da água que depositamos ao nosso lado para pediremos depois. Graças a Deus. Bom, gente, então vamos lá. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Em nenhum lugar do mundo, se faz estudos, né, como nós estamos fazendo aqui. Deixa eu desligar o computador. Porque o Brasil é um país assim que Jesus realmente selecionou, como inclusive está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para ser a luz do mundo. Vocês vejam que aqui nós estudamos a respeito de espiritualidade, de espiritismo, de vida após o desencarne, e fazemos isso com naturalidade e com alegria. Gente, eu posso afirmar para vocês que no mundo aí para fora, nos países que tem aí, isso é uma coisa que não existe. É impensável, na realidade. E uma coisa que, nas casas espíritas, sobretudo, mas também nas igrejas evangélicas e católicas, né? Mas na espírita, desde criancinha, né? O pequenino já vai aprendendo sobre a vida maior.
E isso é uma coisa muito bonita e é fundamental para a evolução e aperfeiçoamento de cada um de nós. Bom, vamos então partir a lembranças da existência corpórea. Vamos lá, então. Quando o espírito está desencarnado, e o espírito, nós sabemos que é uma pessoa, não é? Somos nós após terminar a nossa experiência na matéria, na vida física, somos nós. Então, quando se pronuncia, não é? Dizendo a entidade, não é a entidade, é a pessoa. Né? O espírito é a pessoa também. Então, suponhamos que nós estejamos na dimensão espiritual, não é? Ou na dimensão não física, como preferem dizer, não é? As pessoas mais técnicas, o que também não está errado, né? Então, suponhamos que nós nos encontremos na dimensão não física, porque a dimensão física é a que nós estamos, porque a vida é perene, a vida não cessa, ela prossegue, ela persiste em várias dimensões. Então, suponhamos que nós estejamos na dimensão não física ou dimensão espiritual, como queiramos dizer. E aí, nós somos comunicados que iremos retomar uma nova experiência na matéria, uma nova encarnação. Bom, quando o espírito, quando a pessoa vai iniciar a encarnação, primeira coisa que acontece, ela começa a entrar em um processo de perturbação e de esquecimento. A memória dela, ela é obliterada e a pessoa, então, começa uma experiência na matéria nova, não é? Com uma personalidade nova, o nome é outro, CPF é outro, RG é outra, a família, às vezes, é outra também. O país também, de repente, não é o mesmo mais que ela viveu antes, e começa uma nova experiência na matéria. E ela não lembra. Para trás, o tempo lá na erraticidade, o tempo lá na dimensão não física, o que ela vivenciou, as experiências que ela teve lá, as pessoas com as quais ela conviveu lá, o que ela fez, o que ela trabalhou, o que ela estudou, não vai lembrar de nada disso. Entra num processo de perturbação e esquecimento. Aí, depois de 9 meses, nasce direitinho, né? Mas, aí, depois de um certo tempo, ocorre o término dessa experiência na matéria, na dimensão física, que é a nossa, e o que vai acontecer, pura e simplesmente, é o retorno para a dimensão não física, para a dimensão espiritual. Só isso. E acontecerá exatamente a mesma coisa. Quando a criatura, a pessoa, entra no processo de desencarne, ele entra naquele momento de perturbação e, no início, ele não vai lembrar direito tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu, e o tempo que ele viveu na erraticidade, ele não lembra direito. Mas, logo, ele começa a vir a lembrança. A lembrança, normalmente, da última encarnação, que foi a que acabou, que foi a que terminou agora há pouco. Vem essa lembrança. E vem a lembrança, normalmente, daquilo que é mais substancial, né? Daquilo que é importante, dos momentos importantes durante a encarnação, né? Então, vem tudo na cabeça, na mente, né? E a pessoa começa a fazer uma avaliação, uma autoavaliação de tudo que aconteceu, não é? Tudo que fez, tudo que não fez, tudo que podia ter feito, deixou de fazer, e que podia ter feito, de repente, melhor. E a pessoa faz um panorama, um retrospecto da sua vida e faz uma aflição. Isso a gente está falando de um espírito médio, porque quando o espírito viveu uma vida dissoluta e com materialista ao extremo, ele vai desencarnar, ele vai normalmente para as regiões umbralinas, não é? Que seria, no caso, umbral médio, ou mesmo até às vezes umbral baixo, e na maioria das vezes nem vai saber que desencarnou. Então, muda um pouquinho. Nem vai saber que desencarnou. Não vai ter consciência que desencarnou. Porque ele vai estar ali e vai achar que aquilo ali é um manicômio, uma coisa estranha, o que aconteceu ele não sabe. Aliás, eu vou indicar para vocês, para leitura ou para assistir o filme, que é da obra
da psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito André Luiz, cujo título é E a Vida Continua. Aliás, esse filme nós vamos exibir na Casa Espírita no mês de junho, o mês que vem. Fica o convite, quem for de Poá e quiser ir lá na Casa Espírita Maria de Nazaré para assistir conosco, vai ser uma grande alegria. Mas, querendo, tem no YouTube, tem aí fácil. Depois até, se for possível, se eu encontrar, eu vou colocar lá no grupo para assistir, para vocês poderem assistir, que é muito interessante para vocês verem realmente como que é esse processo. A pessoa desencarnou no filme assim. Eu não vou ficar dando spoiler do filme, não, só vou falar esse pedacinho. Então, a pessoa desencarnou, é uma pessoa, um espírito mediano, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa também maravilhosa, mas está ali na média, né? Como nós estamos na média, assim. Então, aí desencarnou e está no hospital. Não é, mas não é um hospital numa colônia, é num posto avançado, então é um umbral médio. Então acordou ali, até não tenho certeza se é um umbral médio ou se é dimensão intermediária, mas é um hospital, não é? E aí essa pessoa, na verdade mais de uma, né, está lá e ela não entende bem o que está acontecendo, o que se passa, por que está ali, por que a família dela não vem visitar. E aí ela questiona, mas porque eu estou nesse hospital, que ela percebe que se trata de um hospital, mas ela observa que é um pouco diferente, né? Não é a aparelhagem, o modo dos enfermeiros tratar, médico, tudo e tal. E aí, com muito tato, com muito jeito, depois de um tempo, é que vão explicar que a pessoa está desencarnada. Alguns têm um choque. Ah, meu Deus, não podia ter acontecido. Minha família, meus negócios, as coisas ficaram lá, não terminei, precisava ter feito, não fiz. E aí, tudo se desenvolve. Então, as lembranças da existência corpórea, elas vão acontecer, mas normalmente da última encarnação. Pode acontecer de vir à memória lembranças, por exemplo, de encarnações anteriores à última? Normalmente não, não é? Normalmente não. Mas se a pessoa entender que há uma necessidade, que precisa, os mentores considerar isso também, e ela não conseguir fazê-lo por si própria, tem locais apropriados onde ela vai conseguir ter essa lembrança. Via de regra, é até 300 anos que é permitida a lembrança e a memória. Vocês vão me perguntar, mas há casos em que se pode resgatar uma memória de mais tempo? Pode sim. Chico Xavier, por exemplo, teve possibilidade de ter uma memória, resgatar uma memória de 50 mil anos. Então, né, ele, inclusive, foi autorizado a ter memória de quando ele vivia em outro mundo, nem era aqui no nosso planeta. Mas a maioria de nós não tem essa permissão, até porque a gente não sabe lidar com isso. Por que 300 anos? Porque 300 anos é um tempo menor, porque se for mais do que isso, normalmente a gente fez muita coisa errada e a gente vai entrar em um processo de frustração, de apatia, de tristeza, e isso não vai nos beneficiar em nada. Não vai ajudar a gente em nada. Então, o ideal é a gente saber que procurou fazer o melhor que pôde na última encarnação e planejar uma outra para frente para melhorar ainda mais, corrigindo alguns equívocos e assim por diante. Esse planejamento é feito no Ministério da Reencarnação, tem os técnicos que vão orientar, inclusive a formação do corpo, como é mais aconselhável que ele seja, etc. Então, normalmente, essa lembrança, ela se dá referente apenas à última encarnação. E outra coisa também que eu queria dizer é que quando a gente faz a projeção da consciência, a gente sai do corpo físico com o nosso corpo espiritual, normalmente, via de regra, a gente vai sair com a mesma forma do corpo físico que a gente está agora. Porque a gente tem uma memória da imagem do corpo físico que a gente está agora. Há casos, inclusive, de pessoas, não são todos os casos, porque não é sempre, mas normalmente, se a pessoa, por exemplo, na encarnação é cega, ela sai no corpo físico, fora do corpo, com cegueira.
né, sem enxergar. Mas há pessoas que não, saem. Por exemplo, tem pessoas que vivem em cadeiras de rodas e não andam. Quando faz a projeção da consciência, sai andando sem cadeiras de rodas nem nada. Tem outros que saem com cadeira de rodas, então é relativo isso. Depende do grau de evolução e do aperfeiçoamento de cada um. Mas, então, como eu dizia, de regra, a aparência do corpo espiritual é a mesma do corpo físico, porque o corpo físico tem como molde o corpo espiritual. Portanto, via de consequência, quando eu sair assim na hora, é aquela mesma forma que eu estava aqui, aquela aparência que eu vou estar. Mas depois que acontece, por exemplo, a projeção definitiva, que no caso seria a morte ou o desencarne, aí sim, dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode mudar a forma, a aparência dele, mas se for um espírito ainda muito atrasado, vai ficar com aquela forma mesmo, etc. Tá? Ok. Bom, agora a gente vai falar de um assunto que é comemoração do Dia dos Mortos e funerais, não é? Normalmente, inclusive também na minha família nós fizemos assim, a gente compra um jazigo, né, um cemitério, não é? E aí a família toda é sepultada ali. Quando meu pai teve o primeiro derrame, os médicos disseram que ele teria o segundo, não é? E que não se sabia quando teria esse segundo. Mas eles disseram que o segundo provavelmente seria fatal. E, normalmente, nós sabemos que quando acontece isso, as pessoas ficam todas em polvorosa, a mente não consegue raciocinar direito, não consegue pensar o que fazer, como fazer, onde encontrar, onde buscar. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um jazigo, um cemitério lá em São Paulo, porque nós morávamos em São Paulo na época, e um plano funerário, né? Porque daí, o que eu pensei? Eu não sei quando vai acontecer, mas provavelmente não vai demorar muito, não é? Mas quando acontecer, eu sei que fica fácil para minha mãe, né? Para a família, para todos, não é? E, de fato, 3 anos depois, meu pai teve o segundo derrame e foi fatal mesmo, né? Como o médico tinha falado. Ele ficou internado no hospital por 30 dias, um pouco mais, e desencarnou lá no hospital. Então, não saiu mais do hospital. Bom, quando eu recebi a notícia, eu fui para São Paulo, que nessa época eu estava em Mogi. Aí, chegando lá, eu liguei para o plano funerário e a pessoa que me atendeu perguntou o local onde estava o corpo, né, porque já tinha desencarnado. Eu falei o hospital que estava, tudo. E aí a pessoa falou assim: olha, então, agora você não precisa se preocupar com mais nada. Você só vai lá na sua casa, na casa do seu pai, e pega a roupa, o terno, a roupa que vocês desejam que ele seja sepultado. E traga e leve lá no hospital, e você aguarde a pessoa lá que nós vamos enviar, que vai fazer o contato com você, e você entrega para ele. Eu fiz isso. Depois de um tempinho, a pessoa chegou lá, eu entreguei para ele a roupa. Aí ele me falou assim: olha, você não precisa se preocupar com nada. Deixa que eu faço tudo. Eu vou lá, eu preparo, eu visto, você fica sossegado. E aí eu vou levar lá pro cemitério para fazer o velório lá. Vocês depois podem ir para lá, que vai estar lá direitinho, tudo certinho, tranquilo. Bom, então, vocês vejam que dá uma tranquilidade. Não é que a gente faz isso por questões de achar que importa. O que importa é aquela tranquilidade naquele momento mais difícil. É tanto que, por exemplo, minha mãe, várias vezes depois que ocorreu isso, normalmente dia de finados, né? A gente pergunta para a mãe, quem a senhora vai querer ir lá para visitar lá, tudo. Ela falou assim: filho, o que eu vou fazer lá? O seu pai não está lá. Não tem nada que eu fazer lá. A minha oração por ele eu faço daqui. Então, vocês vejam que essa é que é a questão. Agora, a comemoração do Dia dos Mortos não é uma coisa ruim, não é uma coisa pecaminosa. Não, não há nenhum problema, porque a maioria das pessoas ainda não tem uma compreensão também a respeito da vida maior, da continuidade da vida. Realmente, muitas pessoas vão lá, eu já vi isso aí acontecer. Pessoas vão no cemitério, não é? E levam uma florzinha lá, não vejo nenhum problema também de fazer isso. Vai lá, leva uma florzinha.
Aí senta lá na borda, ou fica em pé mesmo, e fica conversando, né? Com o ente querido que desencarnou, né? É, acreditando que a pessoa vai ouvir aquela coisa toda e tal, não é? E, de fato, dependendo de como são as coisas, o desencarnado vai ouvir. Agora, para o desencarnado, não vai importar muito se foi lá no cemitério, se não foi, no Dia dos Mortos. O que vai importar é o sentimento. Então, é o sentimento dos familiares que estão encarnados ainda que vão emitir, né, de boas lembranças, de boas recordações, do carinho, do afeto que tinha com o ente querido. Então, esse sentimento é que vai fazer realmente o nosso irmão que desencarnou é, ficar mais alegre, mais feliz, mais assim, é, aceitando melhor, porque muitas vezes, porque está desencarnado, também é muito difícil. É muito difícil, não é? Então, para quem desencarnou, é tão ou mais difícil do que para quem ficou. Porque normalmente quem continua encarnado, às vezes por egoísmo, considera que está sofrendo. Ah, me deixou, me largou aqui sozinho, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? É uma forma egoísta de pensar, porque o que desencarnou também tá sofrendo também, porque ele deixou os parentes lá, as pessoas que ele ama. E está num ambiente que ele não lembra direito nada e fica preocupado com os que ficaram também, sobretudo quando deixam filhos pequenos, né? Uma mãe, por exemplo. Suponhamos que uma mãe que desencarne, deixando filhos na tenra idade, né? Crianças ainda com 3, 4 aninhos, 5 aninhos, como, por exemplo, aconteceu com a própria mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus. O Chico Xavier, naquela época, quando a mãe desencarnou, ele tinha 5 anos de idade. E aí o pai, não tendo condições de manter todos os filhos, que eram 9, era difícil, porque ele era também vendedor de bilhetes, saía vendendo nas outras cidades, pegava o trem, e não tinha como ficar. Então ele distribuiu os filhos com os parentes, cada um ficava com um, e a família com a qual o Chico ficou, né, não tratou ele muito bem, até houve agressões físicas, né? Então você imagine uma mãe na dimensão espiritual e sabendo que o filho está sofrendo, filho pequeno, sofrendo, inclusive agressões físicas, não é fácil. A pessoa se desespera, né? Se desequilibra. A mãe do André Luiz não foi assim, porque a mãe do André Luiz, desculpe, a mãe do André Luiz também, mas eu falava da mãe do Chico Xavier. A mãe do Chico Xavier já era um espírito muito amadurecido, muito evoluído. E eu falei da mãe do André Luiz, que era também. Tanto que a mãe do André Luiz desencarnou, nem ficou na quarta dimensão, que é o umbral. Foi para a quinta dimensão direto. A mãe do Chico Xavier, o livro não noticia, mas eu quero crer que é a mesma coisa. A mãe, a mãe do Chico Xavier era também um espírito muito evoluído. Mas eu estou falando na generalidade das mães que desencarnam e deixam os filhinhos pequenos. Então, a preocupação é muito grande, não é fácil, não, hein? Não é? No entanto, não há recriminação nenhuma dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, a respeito do Dia dos Mortos, do Dia de Finados. A maioria das pessoas não tem essa clareza, essa compreensão que nós, os espíritas, temos, não é? Então, quando há o desencarne ou após o desencarne, no dia de finados, né? A pessoa sofre muito, fica com aquelas lembranças muitas vezes mórbidas, e isso acaba afetando o desencarnado, se ele também tiver um grau de evolução baixo, né, pequeno, acaba afetando e se entristecendo lá na vida e na dimensão espiritual. Vamos falar agora sobre. É tudo correlacionado aos nossos assuntos aqui, tá? Perda de pessoas amadas, mas mais propriamente mortes prematuras, que eu vinha falando agora. Aliás, sobre isso, fica aí a sugestão para leitura, que é esse livro aqui, ó. Eu não sei se dá para ver.
O nome do título é Jovens no Além, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito é Caio Racacciotti. Então, Jovens no Além. Então, é como que é, não é? A realidade da pessoa que desencarna ainda muito nova, ou criança, ou mesmo ainda na adolescência, na pré-adolescência, ou ainda na vida jovem, né? Então, desencarna aí com 16, 17 anos, 18, ou mesmo 9 anos, 4 aninhos, 2, enfim, ainda não é uma pessoa adulta, não é? Então, aí desencarna. Então, o livro traz aí vários testemunhos, né, de situações de pessoas que desencarnaram. Então, eles trazem os relatos de como é que aconteceu, como é que se desenvolveu, não é? A pós, né? Então, mortes prematuras. Mortes prematuras são aquelas mortes na tenra idade, não é? Como a gente está falando aqui. Então, são os desencarnes que acontecem ainda quando a pessoa está ainda na faixa de idade da adolescência para trás, para baixo, né? Pré-adolescência ou mesmo vida infantil. Normalmente acontece isso quando o espírito está cumprindo um tempo de encarnação remanescente da última encarnação que não foi cumprida completamente. Houve uma interrupção antes da hora. Então, essa pessoa reencarna e acaba desencarnando com pouco tempo de encarnação, simplesmente para cumprir o período transato. Ou ainda também acontece isso quando serve de expiação para os pais, né? Os espíritos que estão na condição de paternidade, para que esse sentimento de perda da criança pequena faça o espírito melhor avaliar a sua vida. Então, às vezes acontece isso para o aperfeiçoamento da própria pessoa, do próprio espírito, outras vezes isso se dá para com os progenitores, ou então as duas coisas conjuntamente. E o que acontece é que sempre vai depender do grau de evolução da pessoa ou do espírito, a situação dela após o desencarne. Então, se é um espírito ainda muito atrasado, com uma série de imperfeições, ele vai desencarnar e vai continuar ali naquela situação de criança mesmo, né? Normalmente ele é acolhido, é amparado, fica num hospital para criança, com outros espíritos que vão cuidar, é tratado como criança e assim fica, e até que é organizada uma nova encarnação, que normalmente não demora muito. É programada uma nova encarnação, e aí sim uma encarnação para um período, normalmente, né? Um período bem maior de encarnação. Tem casos e casos, tá? Bom, mas há aqueles outros casos de espíritos mais amadurecidos que vieram para desencarnar prematuramente por missão, não é? Mas não porque precisavam necessariamente. Aí, nesse caso, é um espírito mais amadurecido que, após o desencarne, ainda criança, ao desencarnar, ele retoma a sua condição de espírito adulto, normalmente, e não fica com aquela forma infantil, não é? E nem permanece na dimensão espiritual, ou na vida não, ou na dimensão não física, com a forma de criança. Mas ele retoma a sua forma de adulto, normalmente é da encarnação que ele melhor apreciar, que ele melhor desejar que seja. Tem muitos espíritos, por exemplo, cuja redenção dele foi, por exemplo, na condição de escravo. Tem muito isso. Então, viveu na Europa, em várias partes do mundo, sempre falhando, sempre caindo, sempre derrapando, e aí vem para uma encarnação como escravo, no Brasil, né? E aí, nessa encarnação, o espírito consegue a sua ascensão, a sua redenção. Então, nesses acontece muito, o que acontece muito é que esse espírito vai sempre optar por essa forma
né, da última encarnação, que foi a forma que foi a encarnação, que foi a sua, que ele se redimiu. Então, ele sempre vai preferir, até por uma gratidão, né, usar aquela forma do corpo físico dessa encarnação. Então, é onde nós vemos, né, o vovozinho lá, preto velho e tal, a vovó Catarina, etc., é porque foram as formas que foram da sua ascensão e de sua redenção. Bom, então as mortes prematuras acontecem nessas situações. Bom, vamos falar agora com a sorte das crianças depois da morte. Eu já falei um pouquinho sobre isso, não é? Vamos complementando agora. Eu li um livro, por exemplo, em que um espírito ele desencarnou como criança, teve um afogamento, né? Começou que numa encarnação anterior ele se suicidou. Então já começou daí, teve uma trama, tal. A mulher traiu com uma pessoa que ele conhecia, que era inclusive amigo. Ele descobriu, não suportou, né, essa infidelidade conjugal da companheira e ele se suicidou, jogou da ponte e se matou, morreu lá no rio, afogado. Bom, aí o que acontece? Ele veio numa outra encarnação, pouco tempo depois, e nessa encarnação acabou que aconteceu que ele foi com os pais, ele era criança ainda, tinha pouca idade, 7 aninhos, 6 por aí, 4, 5, né? E foi na praia com os pais, e no descuido do pai, a mãe era a mulher que traiu na última encarnação, então tinha ainda alguma rusga ali, aquela coisa toda. E a criança foi indo para a beira do mar e a mulher viu e não fez nada, meio que de propósito, e a criança se afogou. Então, aconteceu que valorizou a encarnação, se suicidando na água, na outra acabou que desencarnou nessa situação. E aí veio numa outra encarnação, aí no caso é a terceira, né, dessa história que eu estou contando para vocês, e ele vinha com uma dificuldade aqui para respirar, faltava ar e tudo tal, tudo decorrente daquele suicídio ainda, hein? Né? E faltava ar e tudo, e desencarnou criança de novo. Aí não vou contar a história toda, porque senão vocês vão falar que eu estou dando spoiler. Daqui a pouco eu posso pegar até o livro para mostrar para vocês. Eu vou pegar já. Bom, vamos continuar aqui. Aí, então, nessa última vez que ele desencarnou de novo, porque tinha dificuldade de respirar, desencarnou, criança de novo, e aí ele foi para o mundo espiritual. No mundo espiritual, né? Ele estava como criança ainda, e a mãe dele, que tinha sido da primeira encarnação, ficou lá, porque já tinha evoluído, ficou cuidando dele, não é? Ele ficava bastante tempo em câmaras de retificação, porque ele tinha muita dificuldade de respirar ainda, não é? E aí, então, essa última que ele desencarnou nessa condição, não é? Foi a última vez que ele precisou desencarnar como criança, aí já tinha restabelecido todo o corpo espiritual, para então iniciar uma encarnação nova e ter uma encarnação normal, chegando à vida adulta e tal, e reencarnou de novo, inclusive na mesma família. E a mãe dele foi aquela primeira lá que foi a responsável pelo desencarne, pelo suicídio dele, mas agora ela já também completamente transformada, passando a amar na condição de mãe agora dele, quando na condição de esposa não conseguiu fazê-lo e acabou sendo a responsável pelo suicídio do marido. E agora, depois de 13 encarnações, você veja como o tempo não resolve todas as feridas, ela vem como mãe dele, amando esse filho. Claro que ela não lembra que era o marido lá daquela encarnação lá para trás, mas amando esse filho, cuidando, zelando, dando todo carinho, todo cuidado. E ele que tinha mágoa dela lá atrás daquela encarnação, tanto que ele suicidou, agora vai conseguir amar a mãe. Então vocês vejam como que é bonita, não é? A vida e as leis espirituais. E no fim as coisas acabam se acertando depois de um tempo e vai depender muito de cada um
ser mais ou menos tempo para se reajustar perante as leis divinas. Quanto mais rapidamente nos reajustamos perante as leis divinas, mais rapidamente a nossa ascensão espiritual e também a nossa felicidade e a nossa vida em consonância com as demais pessoas, com aquelas pessoas normalmente da nossa família espirituais. Vamos agora passar para o tema, que é a parte B, que é deixar os mortos enterrar os mortos. Bom, eu vou ler a passagem bíblica na qual está contido esse assunto. É, na realidade, uma assertiva de Jesus, e eu vou ler para vocês. Está contido no livro, em dois livros, de dois evangelistas, de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, e no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Eu vou ler só a essência, a parte mais central, tá? E que ia assim, Jesus dizendo, segue-me. E ele lhe disse, a pessoa respondeu, né? Porque uma pessoa procurou Jesus desejando seguir a Jesus. Jesus falou a ele, segue-me, né? E então ele respondeu assim, Senhor, permita-me que vá primeiro enterrar o meu pai. Vocês estão vendo aí? Senhor, permita-me que vá primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, essa leitura, se for literal, vai dar a entender que Jesus não tem sensibilidade, que Jesus não se importa com os sentimentos de ninguém. Quando, na realidade, sempre quando Jesus dizia alguma coisa, visava a ensinar não só a pessoa com a qual ele dizia, mas para a posteridade, para os séculos e séculos à frente. Porque sem a doutrina espírita, a gente não consegue entender direito, mas hoje, com a doutrina espírita, para nós não tem mais dúvida a respeito disso. É claro que Jesus não quis inibir a pessoa a respeito dos sentimentos dela, para o pai que desencarnou. Mas veja como o filho de um rapaz disse, Senhor, permita-me que vá primeiro enterrar o meu pai. Bom, primeiro de tudo aqui, ele não iria enterrar o pai, porque o pai está vivo, o pai não morreu, o pai continuaria vivo, não morto. Mas, naquela época, era uma dificuldade de entender isso, né? Então, a pessoa, e ainda hoje é assim, gente, tem pessoas que acham que estão enterrando o parente, sem a distinção, sem a compreensão que o parente não está sendo enterrado. Quem está sendo enterrado é o corpo, que é a veste, que é o instrumento de manifestação do pai, que agora está desligado do corpo. Não está enterrando o pai. O pai continua vivo. Mas o corpo dele morreu. O corpo dele não se presta mais para o pai se expressar através dele. Então, sepulta o corpo. Mas, normalmente, a gente fala assim, naquela época também dizia, vou sepultar o meu pai, me permita, antes de ir seguir o Senhor, eu ir sepultar o meu pai. Então, já demonstrava que ele não tinha uma compreensão a respeito da vida, da continuidade da vida. E aí Jesus falou para ele, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Bom, nessa parte aqui que Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, Jesus está querendo nos ensinar o seguinte. O morto que vai ser enterrado não é a pessoa, mas é o corpo. Então vai enterrar o corpo do morto, porque não é a pessoa que está morta. O que está morto é o corpo. Então já começa daí. Mas deixar o morto enterrar o morto, o que Jesus está querendo ensinar?
deixar aquela pessoa que está morta para a vida espiritual. Então, ela vive a vida material, mas não a vida espiritual. Não tem uma vida espiritual na matéria. Como Jesus falou, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Então, Jesus já demonstrava, não é, com a sua evolução enorme, e que tinha, logicamente, plena consciência de que se encontrava vivendo a experiência na matéria, a missão dele, mas que ele não era o corpo, não estava ali apenas para cumprir a missão. Mas, normalmente, as pessoas não têm essa clareza, não têm essa compreensão. Né? Então, a pessoa não compreende que é um espírito imortal, né? E que o que vai ser sepultado é só o corpo do parente que desencarnou, que está vivo, não é? Então, o que Jesus coloca é que a pessoa está morta para a vida espiritual, não vive a vida espiritual, não compreende a sua condição de espírito eterno, e que então ele é como um morto, né? Porque a sua vida espiritual é morta, não é viva, ele não tem uma compreensão, uma clareza de que é um espírito. Ele se julga um corpo também. Então, se julga um corpo também para a vida espiritual é morto. Então, o morto enterrando outro morto, porque é o morto da vida espiritual enterrando um morto que ele acha que está ali. Porque naquela época, e hoje ainda tem muitas pessoas não entendem, e que acham que a pessoa que está sendo enterrada está ali no corpo. Porque não tem a compreensão da vida além da matéria, da continuidade da vida da pessoa que desencarnou na dimensão não física, na dimensão espiritual. Muitas pessoas acham que morreu, acabou. Então está enterrando a pessoa ali, está enterrando a pessoa. Porque a criatura que acha que está enterrando uma pessoa é porque ela também não se vê como espírito, ela se vê também como um corpo. Aí é um corpo enterrando outro corpo. Por isso Jesus falou: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. É um morto enterrando outro morto. Mas Jesus, e aí Jesus falou para a pessoa: e tu vai e anuncia o reino de Deus. Anuncia o reino de Deus. Então, esse é o ensinamento. Então, nós que somos, por exemplo, espíritas, ou aquelas pessoas que são espiritualistas, não é nenhum mal, não tem nenhum mal de providenciar o sepultamento da pessoa, mas você precisa entender e compreender. Quando meu pai, por exemplo, quando eu falei para você no começo, desencarnou, evidentemente que fomos lá no velório, meu pai desencarnou, inclusive, fiquei muito sensibilizado, chorei também, e não tem problema, é porque é espírita de chorar, não tem problema nenhum. O espírita não é uma pessoa insensível, mas não é que eu chorei porque eu achava que meu pai tinha morrido, não, eu chorei porque eu estava sentindo aquele momento em que eu sabia que nós não estaríamos mais juntos na mesma dimensão, pelo menos por enquanto, mas sabendo que futuramente, em uma outra oportunidade, vamos nos reencontrar e estar juntos novamente, o que é uma coisa absolutamente normal, não é? Meu pai era uma pessoa evangélica, não é? Então, não há nenhum problema de fazer o velório, inclusive de chorar. Agora, o que não pode é desesperar, né? Tem pessoas que desmaiam, né? Tem até que ser socorridas para o hospital. Já houve até casos de pessoas que acabaram desencarnando ali porque tinha algum problema no coração, a pressão alta, alguma coisa, aí entrou um desarranjo tão grande, né, de emoções, e você desencarnou. Aí fica uma coisa totalmente despropositada, não é? Porque o que está sendo ali velado é só o corpo, não a pessoa. A pessoa está viva, continua viva. Acontece algumas vezes de a pessoa está terminando de ser desligada ali, mas ela está dormindo, ela não está consciente. Algumas vezes pode estar também, não é? Dependendo de cada situação, mas de toda maneira significará que a pessoa está viva, não é? E que somente o corpo dela é que está sendo ali velado, e que somente o corpo dela está sendo preparado para em seguida ser sepultado. É claro que há casos também de pessoas materialistas que ficam ainda ligadas ao corpo. E quando o corpo é sepultado,
eles ficam ali num processo ali de simbiose com o corpo que está desencarnado já. Ele não tá mais, o corpo não permite mais ele se manifestar pelo corpo, mas ele ainda fica naquela ligação, né, naquele contato, o que não acontece com espíritos que não têm esse grau de materialismo tão grande, desencarna, é feito o desligamento, a equipe espiritual que providencia isso já faz, e aí a pessoa é levada para restabelecer, ou no posto de socorro. Às vezes, posto de socorro esse, que se localiza, às vezes, até numa própria casa espírita, lá na Casa Espírita Maria de Nazaré, por exemplo, que se localiza em frente ao cemitério de Poá. Então, você tem ali a rua João Pecchini, aí você tem o cemitério de Poá, e em frente tem a Casa Espírita Maria de Nazaré. E ali, para vocês saberem, há um portal ligando tanto o cemitério à Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, é por isso que alguns espíritos, alguns espíritos desencarnam dali, já vão direto para o posto de socorro que tem ali na dimensão intermediária da Casa Espírita Maria de Nazaré, e ali eles são acolhidos, são atendidos, são restabelecer, e depois são encaminhados para os locais definitivos, que normalmente vai ser uma colônia, ou o local que for, que a pessoa for, não é? Ale, quer falar alguma coisa? Ah, eu quero, só para não perder o bom humor. O Ezequiel, custava ter uma gestação do lado de lá do nosso desencarne. A gente já nascia lá, a gente ainda precisa ficar vagando. Sofre aqui, ainda fica vagando, ainda corre o risco de ficar perdido. Não é? Poderia ter uma gestação, você já sabia que você já chegava lá no lugar certo. Então, é isso A aí, gente né? ainda tem que Seria se bom preocupar, mesmo. tem que cuidar de agora para pensar no depois. Então, a vida, ela é perene, como eu falei. Então, ela é contínua. A vida não cessa, ela não para. E, via de regra, o que acontece? A nossa próxima encarnação, ela será decorrente desta atual. Então, nós estamos plantando, lançando sementes ao solo agora para colher depois. Então, numa encarnação subsequente, nós vamos colher aquilo que estamos plantando agora. Então, o que é interessante e é importante? Que nós semeemos bem, sementes produtivas, porque nós é que vamos ganhar, porque nós vamos colher isso daí depois. Não é? Agora, ter essa clareza sobre essa condição nossa de espíritos é fundamental. Veja uma coisa, tem um livro de Herculano Pires, que eu já falei outras vezes, não lembro se falei aqui, cujo título é Educação para a Morte, não é? Mas, na realidade, é educação para a vida, porque a morte não existe. Então, o que acontece? Um estudo, não é, para educar as pessoas a respeito da condição de espírito eterno que somos todos nós, do nosso entendimento da nossa condição de experiência na matéria, mas já com a clareza que vai terminar e que volta para a dimensão física e que permanece um tempo na erraticidade e que depois retorna para uma nova encarnação. Gente, isso aí devia ser ensinado na escola desde quando as criancinhas estão lá no jardim. Sabe? Isso é feito, inclusive, nas casas espíritas, na evangelização infantil. Quando eu dava aula para as crianças lá, quando eram pequenininhas, a minha filha, inclusive, a filha da Alê também, né? Isso tudo eu ensinava para elas. É claro, com uma linguagem infantil, para as crianças entenderem, fazia desenho, pedia para elas fazerem desenho, fazer pintura, não é? Colorir, e as crianças já entendiam desde pequenas. Então, essa compreensão seria ideal, e em mundos mais evoluídos o é, não é? É que na escola mesmo, na escola que vai aprender matemática, português, também aprender sobre a vida no contexto maior, não é? Isso, todo mundo tendo compreensão sobre isso, gente, vocês não fazem ideia
do benefício para a sociedade. Primeira coisa, que ninguém ia fazer aborto mais. Porque tem muita gente, muitas pessoas que entendem que o feto não é uma pessoa, né? Tem muitos médicos, inclusive, que dizem que só depois de tantas semanas que se pode considerar que tem um ser vivo ali, o que é uma burrice, uma ignorância monumental. Então já cessaria, talvez, se não completamente, em grande medida, os abortos. Outra coisa é que ninguém ia fazer suicídio. Se a pessoa sabe que não vai morrer, ela vai suicidar, não vai resolver nada, porque o objetivo de quem faz o suicídio é ela se livrar daquela situação que ela está passando, que ela acha que se matando vai acabar o problema, ela vai morrer, não vai mais ter aquilo, não vai mais ter que enfrentar aquela situação, e ela vai se ver livre, enquanto, na realidade, vai ser exatamente o contrário disso. Aliás, a situação ainda vai piorar mais. Não só não vai resolver o problema, como ainda vai piorar muito mais. Então, vocês vejam que essa compreensão a respeito da vida verdadeira, da perenidade da vida, não é? Já faria com que essas duas coisas a gente se livrasse, que seria o aborto e que seria o suicídio. E nós nos orientaríamos melhor frente à vida, compreendendo que as coisas que nós, as experiências que nós vivemos, são todas para gente, para que nós nos aprimoremos, que aquelas situações que surgem na nossa vida e que é diferente para cada um, elas são fatores que são colocados ali, que foram planejados muitas vezes por nós mesmos, para a gente passar por aquela situação e lidar bem com ela e, com isso, nos transformar. A adversidade, a dificuldade nos fortalece muito, porque se a gente vive sem passar por uma dificuldade, normalmente se torna uma pessoa frágil emocionalmente, não sabe lidar com nada. Quando, na medida em que a gente passa por dificuldades na vida, nós somos muito mais fortes, nós lidamos melhor com as situações da vida e nos tornamos melhores pais, melhores mães, né? Porque nós vamos conseguir depois transmitir e transferir para os nossos filhos essas nossas experiências, o que é fundamental, o que é importante. Então, esse assunto, deixai os mortos enterrar os mortos, não tem aquela conotação literal que muitas vezes se pode fazer, que Jesus não tinha sensibilidade, não é? Mas não. Toda vez que Jesus usava da palavra, tinha um propósito de ensinar, e não apenas naquele contexto específico, mas para gerações futuras. Porque Jesus falava naquela época, avisava as pessoas daquela época, que, é claro, não conseguiriam entender na plenitude, mas também para os séculos vindouros, porque, na atualidade, nós conseguimos compreender. Então, na medida em que nós temos essa condição de compreender todas essas coisas que Jesus falou naquele tempo, da maneira ampla como a gente compreende agora, significa o seguinte: que nós estamos naquela mesma condição que se encontravam os espíritos que foram degradados dos seus mundos para cá. Porque se vocês pegarem, não é, os livros sagrados lá de antigamente, eles falavam as mesmas coisas que o Espiritismo está falando agora. É que naquela época, só quem conseguia compreender eram os degradados. Os espíritos que estavam vivendo suas experiências, que não eram aqueles, não tinham a capacidade de entender. Então, vocês vejam que se nós hoje conseguimos entender, e esses conceitos foram esclarecidos para nós de uma maneira geral, então é porque nós realmente também estamos agora em uma transição. E que vai haver um exílio. Na verdade, já está havendo. E aí é por isso que vem a importância da gente buscar ter clareza sobre isso e, com esse entendimento, nos conduzirmos melhor frente à vida. Nos conduzirmos melhor frente à vida para não errarmos, para não tropeçarmos.
É claro que ainda somos frágeis, que temos ainda as dificuldades e que para nós ainda a gente ainda acaba errando. Eu também, vocês, todos nós, né? A gente ainda erra. Mas não é um erro crasso, aquele erro que a gente, para dar jeito, leva N encarnações, como, por exemplo, pode acontecer em praticar o mal para uma comunidade inteira, não é? Ou então um suicídio voluntário, que depois, para dar jeito nisso, para reparar, leva, às vezes, algumas encarnações, como no caso que eu trouxe para vocês, simplesmente levou, acho que 3 ou 4 para a pessoa restabelecer, e aí só então poder iniciar uma encarnação normal, de ter uma vida normal, tal, tal, tal. Então, às vezes, gente, eu tenho cuidado. E a gente pode falar assim, mas quem é espírita jamais vai fazer uma coisa dessa. Olha, ouso dizer que não é bem assim. Eu conheço o caso de pessoas que foi espírita, né? E que se suicidou. Não porque não soubesse que a vida continuasse. Sabia, não é por isso que suicidou. Suicidou porque não suportou a situação em si. A situação em si, né, que aconteceu, a pessoa não suportou. Né? A vergonha, um fato que ocorreu, aí a pessoa suicidou-se. Não é? Mas com consciência que não vai morrer. Não é? E que, infelizmente, as coisas não vão melhorar depois. Mas tudo são escolhas, são as opções que a gente tem na vida e que nós assumimos as consequências. Tudo que nós fazemos, como eu já tinha dito em outras vezes, tem consequência. Nada do que nós fazemos nós podemos pensar que não vai acontecer nada. Não, vai. Tudo que nós fazemos tem consequência, de bom ou de ruim, de mal ou de bom. Então, que possamos nos conduzir nas melhores escolhas. Então, sobre esse assunto, deixar os mortos, enterrar os mortos, é isso. Na semana que vem, a gente vai estudar a Vida Espírita 3. Vezes que vimos na semana passada, a Vida Espírita 1, agora a Vida Espírita 2, e depois vai ser o Vida Espírita 3. E essa aula vai ser no dia 10/5, então na terça que vem. E aí a gente vai ver. Olha, isso vai ser bem legal também. Espíritos errantes. Espíritos errantes. Olha só esse outro assunto. Mundos transitórios. Esse aqui é fabuloso. Outro assunto. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Outro assunto. Diferentes estados da alma na erraticidade. E o último, a verdadeira propriedade. Semana que vem é imperdível. Estou fazendo propaganda aqui, né, gente? Mas é que realmente é isso, sim, sabe? Aí, pegando aqui meu marcador de página. Aqui. É isso, sim. São assuntos que é importante a gente estudar, a gente aprender, para a gente saber como que as coisas são, como que a vida funciona, a continuidade depois como é, onde é que vai, onde é que não vai, o que acontece lá, como é que nós vamos ficar lá, com quem nós vamos estar, todas essas coisas são fundamentais e trazem para nós uma tranquilidade. Primeiro, saber que nós não vamos morrer. Vai acontecer uma catástrofe. Se acontecer, o pior que pode acontecer é a gente desencarnar. Mais do que isso não vai. E desencarnar, de todo jeito nós vamos. Em algum momento nós vamos. Porque o nosso corpo físico ele é temporário. O nosso próprio planeta é temporário. Não é? O nosso próprio universo também o é. Não é um universo eterno. O nosso universo não é um universo eterno. Existem universos eternos? Existem. Mas o nosso não é. Então, desencarnar, gente, nós vamos de todo jeito. Não tem como escapar disso. Como vai ser? Isso aí pouco importa do jeito que vai ser. Vai ser como foi programado para ser, do jeito que tem que ser, e vai ser. Pode ser uma morte violenta, pode ser uma morte por doença, pode ser uma morte de velhice. Tem pessoas que desencarnam dormindo. Aí quando você abre o olho, você olha assim, vê aquele monte de gente que já morreu, né, antes de você, do seu lado, né? E você abre o olho, você estava dormindo, acordou, você não está mais na sua cama, não estava no seu quarto. Ó, gente, quando surgir uma situação dessa, já pode saber
que já está desencarnado. Mas não tem problema, viu? Não precisa apavorar, não precisa desesperar, é normal e, graças a Deus, se acontecer com a gente desse jeito, é uma bênção, né? Você desencarnar dormindo com pessoas que você ama do seu lado, né, Ale? É triste só não encontrar nenhum conhecido, né? Aí vai ser difícil. Eu prefiro encontrar amigos. Vamos plantar para Pô, Ale, colher não coisa fala essa boa. tristeza, não, Ale, pelo amor de Vamos, Deus. vamos plantar para colher coisa boa. Isso é verdade mesmo. Mas, de toda maneira, se as pessoas que vão estar ao nosso lado, a gente pode talvez não lembrar delas, mas elas são conhecidas nossas. Geralmente são afetos nossos que a gente não lembra, porque quantas famílias nós já tivemos? Um monte, em várias encarnações. Então, é alguém que está ali na nossa grande família espiritual, que normalmente é composta de perto de 1.000 pessoas. A nossa família espiritual não é pequenininha, não, gente. 800 pessoas, 900, 1.000 pessoas. E eles todos torcendo para o nosso sucesso, né? E que a ascensão da família acontece normalmente conjuntamente. Então, eles torcem para a gente acertar, para a gente ajudar a todo mundo subir, tá certo? Então, nós vamos, agora já para o finalzinho, né? Eu perguntando se alguém quer fazer algum questionamento, quer perguntar alguma coisa, para a gente. Estamos aqui ainda, tá? Próximo 20 horas, então está no horário. Fica à vontade. Bom, não tendo nenhum questionamento, nenhuma pergunta, então a gente vai para a finalização, para a prece, ok? Vamos fechar os nossos olhos, levando o pensamento a Deus, agradecendo a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, e ainda de passos vacilantes, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Rogamos as bênçãos de nossa Mãe Maria, de sua fraternidade de luz, que possa derramar suas bênçãos em nossos lares, em nossas vidas, e que essas bênçãos sejam igualmente espargidas por todas as pessoas que convivem conosco em nosso lar, como também de nossa parentela consanguínea, nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso estado e a pátria do Evangelho e o planeta inteiro. Porquanto o sabemos que o amor de nossa Mãe Santíssima é infinito, é grandioso, muito mais do que nós possamos sequer imaginar. E assim, rogando ainda que a água seja fluidificada que deixamos aqui ao nosso lado, para que possamos, ao ingeri-la, sentirmos a transformação celular de cura em nosso corpo físico. E dessa maneira, agradecemos. Gratidão, Senhor. Muita paz e muita luz a todos nós, que possamos ter uma semana abençoada. Graças a Deus. Podemos abrir os nossos olhos. Muita gratidão. Até a semana que vem, terça que vem, que possamos ter aí o domingo, o Dia das Mães. Agradecer a Deus pelas nossas mamães, né? E quem de vocês está tendo a felicidade, né? De viver essa experiência da maternidade, também que agradeçamos, né? Porque a gente, quem é mãe tem mãe e é mãe também. Então, a felicidade é em duplicidade. Então, feliz Dia das Mães, com antecedência para todas as mamães aqui do nosso grupo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite, Ezequiel. obrigada, Sr. Ezequiel. Boa Boa noite, noite. Maria. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa De noite, nada. Ezequiel. Boa noite. Boa noite, Obrigada. Edneia. Boa noite. Boa noite.